叫びが聞こえる。壊れそうな世界、壊れゆく世界、黒い炎が容赦なく空を焼き尽くす。それでも俺の心は屈しない。鎖を断ち切れ、運命を打ち砕け、輝け光の翼を。たとえ倒れても俺は再び立ち上がる。運命はこの手の中にある。スカーレット影を抜け、空を燃え上がり燃やし上げろ。魂を一つに闇の帝国の偽りを砕け。スカーレット、これは俺たちの叫びだ。Tá. Então, recapitulando brevemente a última sessão, Verakta confronta Kael, questionando a sua fidelidade e revelando a ele, então, ser ela a responsável por tudo que aconteceu a ele. A morte da família, o sequestro da filha mais velha, o fato de retornar à vida como um desmorto, tudo, né, para que ela pudesse criar um paladino da vingança. Uma coisa que eu não pontuei na última sessão, e para você, Kael, isso é. Você que teve contato com os dois, apesar da Verakta parecer agir de outra forma, agora você olhando em retrospectiva, a forma como ela estava tentando criar o paladino dela não é tão diferente do que o Fleonon está querendo também. Talvez o modus operandi seja diferente, mas o objetivo final parece ser semelhante, tá? Mas Verakta acaba sendo confrontada por Daltenheim, Deus da Justiça, que a informa, né, aliás, relembra ela de que ela também, por causa da essência de Galateia, que é a mãe dela, né, que é a deusa da natureza, ela também está presa ao pacto indiretamente. Logo, ela não pode agir diretamente contra os mortais. E isso faz com que ela seja obrigada ali a não agir diretamente contra você, mas ela retira o poder do artefato e retira a centelha da vingança, que é o que mantinha o Kael vivo. Nesse momento, Meridá, deusa da vida, devolve essa centelha a Kael, né, permitindo que ele permaneça vivo da forma que ele escolheu como desmorto. Kael então volta para os seus companheiros e relata a eles o ocorrido, e ele toma então para si a Justiceira, a espada de Daltenheim, passando a ser o seu portador a partir de agora. Ainda dentro do grupo, Miro e Niue entram em contato com suas divindades patronas. Miro, né, mais ou menos ali, mas, né, para buscar informações e talvez um pouco de autoconhecimento. Crono resolve fazer votos, abdicar de sua herança arcana, pelo menos parte dela, e jurar fidelidade, jurar a sua fé a Dalateros, o deus do tempo. Para isso ele vai até um dos templos, né, no centro de Wagari, e se torna então um clérigo
do deus do tempo. Após isso, o grupo decide, depois de muita discussão, irem até o cemitério das espadas, aonde Horai disse que algo aguardava Suya, uma informação que para ela seria muito importante. Chegando ao cemitério das espadas, então, Suya descobre qual é a origem daquele local. É onde a sua família foi traída no passado, e o cemitério das espadas nada mais é o túmulo dos antigos samurais Hasu que tombaram diante da traição das famílias. E esses samurais juraram então, pediram a Shinkami, né, a versão de Samyaza desse reino, né, o deus da morte, pediram a ele que permitisse o espírito deles permanecer ali, pelo menos até que eles pudessem então lutar uma última vez pelo shogun da família Hasu, seja ele quem fosse. Eles aguardaram então durante 1000 anos, até que finalmente esse sucessor, esta pessoa, chegasse. E essa pessoa é Suya, que descobre que seus pais eram os últimos Hasu, e para proteger a sua herdeira, eles então a escondem e atraem a família, atraem os soldados dos Tsuru até o cemitério das espadas, aonde eles também permanecem aguardando até que Suya pudesse os encontrar. Eles então revelam isso para Suya. Suya então reencontra seus pais, conhece seus pais e retorna para os seus companheiros com esse exército de espíritos que permanece no broche até que eles sejam convocados para esta batalha. Suya então se encontra novamente com Horai, né? E Horai então revela a ela ser também um espírito, mas diferente dos outros, ela usou o seu poder arcano para poder treinar a sua neta e prepará-la para que ela pudesse então ser a Shogun. E assim que a sua missão é concluída, ela então se despede e volta para sua forma original de espírito. E é nesse momento que a gente retorna. Suya, você ainda em choque diante de tantas revelações, de tantas informações, de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, depois de você descobrir que sua avó é quem te treinou e quem te acompanhou durante todo esse tempo, e ela teve seus motivos para manter o segredo, ela então se desfaz ali, né, nessas pétalas na sua frente, mas assim que essas pétalas saem da sua frente, que elas voam em direção ao jardim, você percebe que algo permanece pairando à sua frente. Envolto por aquelas pétalas, o cajado de Horai permanece ali, flutuando à sua frente, como um último presente de sua avó. O que você faz? Eu pego o cajado. Assim que você toma o cajado, ele, então, você sente a sintonização de um item mágico, geralmente ela requer uma certa concentração. Quando você toca nesse cajado, automaticamente você sente que ele te reconhece como mestre, como senhora. E você sente a conexão desse cajado com você. O cajado te mandei já, né? Então, a ficha técnica dele está lá. Tá baixo? Peraí. Não é nem que tá baixo. Eu não sei se é só pra mim, mas tá dando um barulhinho. Pra mim tá alto o chiado. Parece barulhinho? Que tem um grilo. Desculpa, tem um grilo.
Ele está no meu quarto. Tem uma semana. Eu não sei onde é que ele está. Eu tô esperando ele morrer de fome. Eu passei por isso na fazenda essa semana também. E eles fazem um barulho muito alto. O microfone do jeito não, tá é um grilo. Chiado, parecendo um grilo. É um grilo. Não, é um grilo. É um grilo. E eu, assim, não achou ainda? Não. Na hora que eu chego perto, ele para de fazer barulho. Que agonia. Não, é assim, não, eu já não tô ouvindo ele mais. Assim, eu só ouço quando alguém comenta, eu falo o grilo. Se não tivesse gato, tacava raid em tudo. Eventualmente morre. Mas é exatamente por isso que eu não posso bater Baigon, porque é por causa da Yumi. E desculpa, o seu gato ainda não achou, inclusive. Impressionante. Não, nem a Yumi achou ele. Eu falei com ela. Falei isso com ela. Minha filha, aqui, ó. E o serviço? Tá fazendo Pois é, tô cobrando isso dela aqui. Mas vocês que não estão compreendendo, na verdade, Miro, você é o único ali que, vendo aquilo, finalmente entende quem era Horai. Você nunca chegou assim a conversar muito com ela sobre o passado dela, quem ela realmente era, porque não havia necessidade. Vocês eram companheiros, vocês tinham o mesmo objetivo, né? E Horai sempre foi ali muito reservada com seu passado. Talvez pela herança com a Neza, você pensou. Mas agora você entende que, na verdade, você se dá conta de que nada daquilo que aconteceu em Abaddon foi acaso. A Horai te escolheu para cuidar da Suya, porque ela sabia que ela não poderia estar com a Suya enquanto ela não retornasse para Quan. E você não tem tempo para se despedir dela, infelizmente, porque o encantamento que mantinha a Horai aqui estava diretamente ligado exatamente a Suya descobrir a verdade sobre ela. E no momento que Suya, então, toma conhecimento disso, você só tem tempo de ver, então, a Horai retornando ali para o seu descanso. E vocês que, né, têm ali uma certa noção do que está acontecendo, vocês podem só imaginar. Mas e aí, o que vocês fazem? O Miro vai pegar aquela pedra, né, de alma que ele tem. Seria para localizar a Horai. Você vê que essa pedra, então, aos poucos, ela vai se apagando e perdendo sua energia arcana. Eu vou olhar para a Suya, eu vou com as duas mãos segurar o cristal. Eu acho que nós podemos deixar isso aqui. Suya pega e leva até aonde? A gente saiu do lugar, não? Ele tá bem perto de mim ou eu fui até ele? Então, assim, o cemitério das espadas que vocês estavam vendo até então se transformou em um jardim muito belo e muito convidativo, inclusive. Um lugar totalmente diferente daquele aspecto estranho que vocês viram há pouco tempo atrás. Então, eu vou até alguma árvore próxima e coloco bem na verdade, você sabe qual árvore que você tem que ir. Ela está lá, no alto daquela colina. Então, eu vou até lá, pego o cristal que o Miro me deu, coloco e faço, não uma oração, né, mas como uma prece silenciosa, agradecendo aos meus ancestrais, incluindo meus pais e a minha avó, a Horai. Enquanto eu coloco ali o meu cajado, porque eu vou levar o dela, então eu deixo o meu ali e coloco o cristal junto. Que o meu também foi presente dela, né? Quando ela começou a me treinar. O Miro se ajoelha assim. Daquele cume, coloquei um cristal.
O Miro se ajoelha olhando pra Soya. Bom, que eu saiba, todo Shogun precisa de uma guarda pessoal. Então, se você me permitir, eu quero ser o primeiro. Não só permito, agradeço com muita honra. E até o momento em que os nossos caminhos se separem, eu aceito. Aí eu fico olhando assim, você tem que bater com a espada ou alguma coisa assim? Ela ri. Tuya, você percebe o seguinte: o Miro entendeu, porque o Miro tinha uma conexão com a Horai, mas você percebe que os outros ainda estão um pouco confusos. Apesar do Já ia grupo perguntar. saber o que aconteceu, os personagens não fazem ideia Uhum. do que se passou aí. Então eu vou até eles, né? Não, na verdade, primeiro eu termino o diálogo com o Miro. Eu rio e falo com ele assim, eu não tenho tanta ciência assim das tradições, mas acho que é hora de começarmos novas tradições. Queria falar tradições, desculpa. Não tenho tanta ciência assim das tradições, mas podemos começar nossa própria tradição. Eu dou um abraço nele primeiro e depois seguimos em direção ao grupo. E aí eu explico para o grupo. Com a voz meio embargada, meio engasgada, como estarei neste momento. Eu explico. A Horai era minha avó. Começo com isso. E ela só estava neste plano conosco até poder me entregar isso. E aí eu mostro o amuleto. Só que eles já tinham visto o amuleto antes, né? Sim. Eu falo, não o amuleto em si. Eles perceberam, né, mudança de cenário. Uhum. Perceberam a mudança do cenário, mas o que aconteceu lá dentro O que só que você aconteceu? viu. Tá. Essa colina onde era o cemitério das espadas era onde estavam as almas dos guerreiros Hassu há mais de 1 milênio atrás, quando a família Hassu foi usurpada pela família. Só um minutinho. Quando você fala isso, Tuya, uma outra coisa te vem à mente. Quando você fala isso em voz alta, você se dá conta de que, na verdade, esse lugar era a cidade dos Hassu. E que foi Destruída. totalmente destruída. Por isso que tem tantos samurais e fantasmas aqui. Uhum. Porque era onde a cidade da sua família existia. Então eu paro por um momento, na hora que eu percebo isso, e eu falo também, esse aqui era o lar da minha família, e que foi exterminado. A linhagem continuou em segredo durante quanto tempo foi possível, e eu sou a última dessa linhagem. Esses guerreiros, eles pediram a permissão de Samyaza para que o espírito deles permanecesse até eles poderem ajudar um Hassu a pegar de volta o que era nosso. E os espíritos deles estão aqui. E eles vão nos ajudar num determinado momento a destronar o Shinotaro. Acho que expliquei tudo. E se você me permite, a história desse lugar, eu levanto o caderninho dos clérigos do tempo. Não será esquecida também. Em cada tempo eles poderão ser lembrados. Agradeço, até porque eu vou ter bastante trabalho tentando convencer uma nação inteira de que a história que eles ouviram é uma história falsa. Porque é. E
Para ser sincera, eu não sei muito bem por onde começar, mas eu acho que no nosso caminho de volta para o Agarim, eu preciso ir pensando nisso. Tá mudo bem. Seu áudio tá fechado, Sussu. Eu creio que a ajuda de Kirin vai facilitar um pouco. Aí o Beren olha pra mão do Suya assim. Olha a árvore lá, o cajado antigo dela jogado lá. O cajado você viu. Não, sim, sim. Tá, essa parte você viu. O cajado também é herança. Herança da minha família. Acho que devemos voltar para o Agarim. Não só eu preciso, no caminho de volta, pensar o que fazer, mas com certeza eu vou precisar me reunir com o Yunin e o Shendo e decidir algumas coisas, mas eu acredito que nós precisamos começar a nos equipar também para a próxima etapa, seja ela qual for. Eu preciso de algumas informações. Eu acabei de perceber uma coisa. Se Horai estava ligado a você por um encantamento, é isso mesmo? Isso. O que ela estava fazendo em Abaddon com minha mãe? Acredito que naquela época ela ainda estava viva. Não? Não, gente. Então eu não faço a menor ideia. Pelo que eu vejo aqui, Suya tem muito mais sobre nós, e ela olha para as mãos esqueléticas assim, do que eu esperava. Eu acho Eu que tenho muita dificuldade, desculpa, eu tenho muita dificuldade de ver tão longe. Eu tenho que aprender a fazer isso. Mas se ela estava em Abaddon, alguma coisa sobre o objetivo dela de pós-morte tinha a ver com isso. Desmortos são muito ligados a este objetivo único que faz deles continuar caminhando sobre a Terra. Nós sabemos qual o objetivo é. Mas por que Abaddon? Miro. Mas por que Querendo ou Miro? não, Mas por que Miro? pra profecia. Gente, eu sou só um elfo. Sim, você Quer é dizer, só um elfo. não que eu acredite que seja só Mas- isso, mas. Aí você vê o Beren olhando pra você. Você é só um elfo ligado a uma profecia do qual os elfos todos Inteiros. têm medo ou fascinação. É isso que eu quero saber. Eu sou só um elfo que teve azar ou tem mais alguma coisa? Eu Mas acho eu que já passou desse momento. Acho que agora é simplesmente coisa do destino. Querendo ou não assumir deidades sobre isso. Acho que o destino é só uma desculpa que os deuses deram pra mexer com a nossa vida. De certa forma. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu comento com vocês depois. Quando eu voltar, eu quero falar com o Yunin também, então acho que nós iremos juntos. Sim. O Beren Me vai dê se apenas um aproximar- minuto. O Beren vai se aproximar do Miro. Já passo pra você, tá, Bárbara? Pode falar, Sussu. Assim, ele não tá se preocupado se o resto do grupo tá ouvindo, não, tá, gente? Só avisando mesmo. Ele só se aproximou do Miro pra falar isso. Pro Miro especificamente. Me veio uma coisa na cabeça. Além de lembrar de meu avô e meu tio que estão. Um está lutando e outro está preso. E isso especificamente me fez lembrar do meu avô. Aparentemente ele não conseguiu me encontrar. Aparentemente ele sabia que minha mãe estava grávida e ele não conseguiu me encontrar em lugar nenhum do plano de existência de Búria. E eu estou me perguntando agora se isso foi obra dos deuses ou se isso foi algum resquício da energia de Azir ou se isso foi obra de Horai. Talvez o seu pai? Meu pai. Talvez ele soubesse algo que a gente não sabia. Eu só consigo pensar nisso agora, porque, bom, diferente de mim, você é tudo menos só um elfo. Na verdade, eu acho que eu sou só um elfo. Elfos não tem direito, elfos simples não têm direito a reinos.
Mas se eu tiver direito à reina, eu vou ser só uma sombra de Lauferion e Ariel. E isso é a coisa que eu menos almejo nesse momento. Falando de sombras, talvez a profecia tenha algo a ver com isso? Você tá mutado, pensei. Sorry. A gente tá conversando isso andando pra Wagari? Andando. Não, eu tenho mais Não. coisas pra Ah, fazer. não, tem coisa pra fazer. Não, porque a Bárbara vai fazer um negócio ainda. Então Pera, estão calma. paradinhos. Nós estamos assim. Tá Isso. todo mundo na colina. A gente tá paradinho. Estamos assim falando. A gente tá na corrida Naruto. Na corrida Naruto. Ah, Desculpa aí, pode continuar, desculpa. Não. Chegando em Algari, eu acho que fica mais fácil da gente investigar essas coisas. Mas assim, no seu caso, eu acho que é só descobrir o que é, porque algo tem. Mas eu tenho medo. Se for alguma relação com a energia de Azir. Bom, Nessa me preocupa altura- que o seu pai não conseguiu, o seu avô não conseguiu te achar. nessa altura da jornada de vocês, pelo que vocês já passaram, já ficou nítido que a formação desse grupo não foi acaso. E tudo que envolve vocês tem, de certa forma, alguma intervenção ou de uma divindade, ou de algum ser muito poderoso, ou de algum poder arcano. Mas coincidência, para vocês agora já é nítido que não existe. É Eu exatamente queria- por isso que o Beren tá perguntando, tá falando disso, né? Porque, tipo assim. Niue? Tá, eu ia falar de outra coisa antes, depois eu volto naquilo. Mas é que essa coisa que o Beren tá falando sobre a possibilidade de ter conexão com o Azir. A Niue viveu na época que a Azir existia. Tem como eu fazer um teste de história pra saber se existe alguma possibilidade da teoria do Beren fazer sentido com os poderes que a Azir tem? Faça para mim 2 jogadas. Uma de história e uma de arcanismo. Tá, É que começa com a história. Niue não joga história, ela joga outro dia, né? Outro dia aconteceu. Não Ontem entendi, mesmo. como assim? Porque pra Não, você, cara, você viveu, não. não tem história. Você tem outro dia. Ontem pra Não. você era 4.000 anos atrás, né? Não, mas esse período, ela tá querendo lembrar do período de Azir lá que ela viveu. Não, Um bom então, tempo mas naquela porque ela época. viveu pra ela é como se fosse. Pra ela, isso uma foi semana há 2 passada, anos atrás. entendeu? Pra ela foi há 2 Pra ela anos foi atrás, 2 não anos foi há 3 2 dias. anos atrás. Pior que é. Pra Então, ela, 2 eu anos tô falando, atrás. depois você não tem Só história, 2 outro anos dia. atrás, cara. Só 2 anos atrás. 2 anos atrás eu lembro muitas coisas que eu fiz. Até o que eu comi no terceiro. Na verdade, Meu são Deus, 4.002 anos. Né? A Niue é o Raul Seixas. Há 10 mil anos atrás. Cara, tá de quase, hein? Eu tenho que lembrar que eu tenho uma inteligência decente. Nossa, mas que cocô. De história deu 7. Vai arcanismo, então. Parece que tem coisa no mundo que você não saiba demais. Ou ela não prestou atenção, porque ela tava Diferente tentando do Raul fugir Seixas. de uma floresta em chamas, saca? Tá, vamos arcanismo. Ok. Ô, velho, não tem como ser pior, velho. Agora eu tirei 1. Cara, tá de sacanagem esse dado comigo. Olha, Rola vocês esse eu troll têm, de achei novo aí, retardado. ô, Bárbara. Rola esse troll de novo aí, Você- Bárbara. vocês têm Tá, o dado de vamos lá. heroísmo, tem o dado de companheirismo, você vai usar Acho que ela qual? pode Companheirismo, rolar. então. Companheirismo aí, ó. Então tá, Qual que menos você um quer que eu dado. role? O de história ou de arcanismo? O que você tirou um, né? Foi o de arcanismo. Aí a rola tira 2. Ah, para com Melhor do que um. isso. 21, não natural. Boa. Tá. Niue. O motivo pelo qual os druidas primordiais fizeram todo esse plano para que você pudesse atravessar a história é exatamente o fato de que Azir não é apenas uma divindade da destruição. Ele é algo superior a isso. Ele não tem o poder, né? Ele não foi criado da mesma forma que os outros deuses, que uma entidade maior se dividiu nessas divindades menores. O Azir, ele é a encarnação da entropia.
na figura de um deus. Então, sim, existe essa possibilidade. O poder de Azir ele vai muito além da compreensão dos mortais e até mesmo de alguns deuses. Não estou afirmando que pode ser isso, mas é algo que poderia acontecer. Não está, Então é isso. não dá para você descartar essa possibilidade. É isso que eu respondo pro Beren. Eu falo, Beren, Azir era muito maior do que o que vocês conhecem dele. Ele era muito mais poderoso que divindades, tanto até que ele criou uma grande disruptura entre elas. Então, você tem um ponto. Será que em algum momento tinha algum fragmento de Azir embaixo do templo de Meridar? Ou me faz pensar que talvez o ataque que o templo sofreu quando eu era apenas uma criança não foi um ataque de bandidos, como o Bramund me falou. Mas ele tinha dito isso pra te proteger. Até que você estivesse pronto, mas... Bom... Ele não Enfim. teve chance de falar. Mas faz todo sentido que... Se algum servo de Azir soubesse da sua existência, ia querer te esconder dos outros. Pode matar. E já que mencionaram servos, vocês acham que compensa que nós fizermos uma visita a essa ilha onde um determinado monge deveria estar descansando eternamente? Ah, sim, nós vamos lá, mas precisamos nos preparar primeiro. Só Muito que, bem. bom, como o Beren falou, por que não mataram ele, eu não sei, mas talvez tenha a mesma a coisa a ver, por que não mataram o avô dele quando podiam. E se tiverem matado ele e a Nilwen aponta com o dedo dela desmorto assim? Bom, aí teriam matado na hora. Não, Sim, Miri, sim. se ele tiver voltado como eu e Kael voltamos. Desmortos podem voltar por uma missão muito importante. Mas... Eu não... Eu entendo a ordem natural das coisas, mas eu não consigo entender por que Merida e Sammiasa dariam essa chance a um servo de Azir. Você entende o que eu Eu tô fico falando? pensando que talvez não tenha a ver com eles. Sendo Azir, tendo sido tão poderoso quanto você está falando, tem essa possibilidade. Acho que nós podemos aproveitar que estamos na cidade dos espiões e descobrir isso. Ou pelo menos mais informações. Acho que sim. De acordo. Vamos fazer mais alguma coisa nessa parte aqui? Sim. Diga. A Nilwen ficou absolutamente perplexa, apesar de não falar com o resto do grupo, porque ela acha que ninguém ia compreender ela, com o fato de que a natureza simplesmente mudou em segundos nessa região. E eu queria entender, tipo assim, a região floriu, tipo assim, era morta e floriu. Isto. A minha curiosidade vai me fazer chegar próximo dessas árvores ou o que tem aqui, tentar entender se isso aqui é natureza real ou alguma ilusão. Ok. Posso falar com a Nilwen? Você é mágico? Pode, eu tô fazendo Antes essa ou operação depois? de curiosidade, se Não, você quiser agora é intervir. rapidinho. Assim, eu tô vendo Tá. que ela tá investigando. Eu falei assim, se você parar pra pensar, é a segunda vez que isso acontece, né? Aqui em Quan. Mas a primeira foi com a espada de Galateia. Isso faz mais sentido. Mas não é um estranho. Aí eu olho assim, Aragorn não tá aí, né, Jace? Não, Não. Aragorn, Pois é. os Aí eu olho pra ele e falo, Aragorn nem tá aqui. Pois é. Talvez tenha algo a ver com a terra e não com a espada. Eu acho Eu que vou esse ponto tem que investigar. ficar marcado no mapa, na verdade. Já que aqui era a cidade dos Hassum, eu imagino que a nossa Shogun queira reconstruir a cidade dela aqui. Você errou o nome da família, ela não gostou não, viu?
Leandro Hassum, Hassum, não? é família de do Leandro comediante. Hassum na hora. Fiquei não, imaginando. Também. Hassum, não? Primo, velho. Assu! Sem o M no final. Ok, É. ok, ok. Hassum. Ô, Nil, A cara foi eu tentando espantar o É. pensamento intrusivo, entendeu? Aí o Beren só olhou e falou, talvez o Shogun queira reconstruir a cidade dele aqui. Imagino eu. Nil, você consegue sentir com seus poderes mágicos de druida se tem alguma ligação subterrânea entre aqui e Seshiro? Talvez. Eu vou encostar minhas mãos assim, perto das raízes dessa grande árvore, que é a maior, onde está o cajado antigo da Suya. Eu vou conectar as raízes dos meus dedos com as raízes da terra. E eu vou castar conversar com plantas. Boa! Boa! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Como é que é Muito Aí Pepe? a árvore Lembra fala aí? em planês. bom. Não, a Niue fala a língua das árvores, a árvore fala a língua dela com a Niue. Qual que é a Mas pergunta lá- mesmo? Se tem uma conexão daqui com a cidade que a gente estava, né? Qual que é o nome mesmo? Seshiro. Seishi. Seishiro. JJ, você quer descrever o que Oi. a Niue vê ou sente quando ela faz essa conexão com as raízes? Niue, você então toca o solo e você sente essa corrente de energia não indo contra você, mas te envolvendo. Você percebe que existe algo muito forte que mistura arcano e o que vocês, druidas, chamam de comunhão com a natureza. É como se o arcano tivesse sido misturado com essa comunhão para fortalecer a comunhão com a natureza nesse local. Só de tocar no solo ali com as suas raízes você sente isso. Certo, eu vou conversar com essa árvore. Quando você Ah. vai para falar com sua árvore, então você vê surgindo em forma vegetal, né? A Horai. A Horai, como o espírito da árvore, assim, como Sim. se tivesse uma conexão entre as duas. A Sim. Niue se surpreende. Eu vou olhar pra Percy e Pocahontas. Mas eles estão vendo isso ou só eu? Só você. Só você. Justo. Tudo certo. Eu estava Olá. me preparando para te chamar de majestade, mas agora vejo que é uma grande amiga. Horai, Não esperava ter oportunidade de falar com vocês tão cedo. Que bom. Você está procurando alguma coisa em específico? Talvez eu possa te ajudar. tinha muitas perguntas, Horai. Se puder nos responder. A princípio, como isso aconteceu? Como essa região voltou a florir? Em Búria, a vontade e a fé existem desde o princípio. Se você pensar bem, druida, os deuses nada mais são do que a vontade dos mortais manifestada. Se um mortal deixa de acreditar, a divindade continua existindo. Mas se todos param de acreditar no conceito daquela entidade, daquela divindade, então aquela divindade perde o poder. Enquanto existe algo parecido, a nossa crença e fé inabalável em nossa tradição e em nosso reino, a crença dos Hasu de que este reino poderia voltar a ser o que ele foi um dia. É o que nos conecta a essas terras de uma forma tão íntima e intrínseca que nós somos diretamente ligados a tudo que nasce e vem deste lugar. O que você está vendo aqui nada mais é
do que os espíritos e a vontade de todos aqueles que um dia viveram aqui. Portanto, isso não tem uma relação direta com Seishiro e os poderes de Galateia que atingiram aquele local. Se você se lembrar, Doma é nosso parente. O Saru, de certa forma, compartilham de nossa mesma fé. Então talvez Galateia apenas emprestou um fio de chance para que a vontade de Seishiro florescesse. É o que eu acredito. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta. Seu passado em Abaddon, o que você buscava lá? Para que eu pudesse cumprir a minha missão. Eu precisava de algo muito específico. A minha alma precisava ser tocada pela espada da morte. Foi por isso que eu busquei Abaddon. Você pode me dizer por quê? Para que eu pudesse permanecer neste plano e ajudar. Aí você vê que ela olha por cima dos seus ombros, né, na direção onde a Suyat está, e poder ajudar a minha neta, a qual Dalateros me disse que ainda nasceria. Isso é muito bonito. Obrigada, Horai. Você quer mandar alguma mensagem para ela ou para os outros? Não precisa. Apenas cuide dela por mim. Na verdade, tenho um último recado. Diga a Miro obrigado. Ele vai entender. E aí você vê que ela volta ali para dentro daquela árvore, se tornando uma com ela novamente. Muito bom. A Niue se levanta, né? Ela caminha em direção ao grupo e ela toca no ombro do Biro e fala: Horai pediu que ele agradecesse. Ela agora é o espírito da árvore. Pelo visto, o que aconteceu com Seishiro pode não ter uma ligação tão direta com o que aconteceu aqui, mas foram situações similares. O que vocês veem aqui é a vontade dos Hasu florescendo de novo essa terra. Não sei se eu mereço o agradecimento dela, eu não sinto que eu completei nada ainda. Talvez você vai completar? Horai teve assuntos com Dalateros. Foi com quem ela aprendeu o destino de Suya. Espero. Como eu falei, eu não acredito muito em destino. Não que não exista, mas... É bom, acho que você entende pela minha situação que eu prefiro acreditar nas coisas que eu posso fazer. Sim. E o assunto dela em Abaddon, ela precisava tocar a espada da morte para conseguir fazer o que quis aqui. Então, será que a espada da morte ainda tá lá? Acho que sim. Até onde me consta a informação que meu avô passou, sim. Não disseram que as espadas tinham sido movidas? Donovan falou que algumas delas foram movidas. Que era pra se apressar, porque as espadas já estavam sendo movidas. Senão a gente ia perder elas. Foi o que ele disse. Algo me diz que vamos encontrar elas ou elas vão nos encontrar. Sim. Bem. A Niue, só para acabar, ela vai tentar coletar algumas sementes que tiverem de árvores ou plantações aqui. Que ela vai tentar levar pra Quan, porque ela acha que dessa forma ela vai espalhar a vontade dos Hasu. Pra Quan? Pro resto de Quan. Outras regiões, outras cidades.
Tá, beleza, não, ok. Outras Beleza, você entendeu? consegue coletar ali com certa facilidade, né? Você por entender profundamente, né? Você sabe exatamente qual semente pegar, qual muda pegar ali para que aquilo ali Ela vai possa botar florescer dentro dos ossos. dentro dela. Pode ser. Pretende fazer mais alguma coisa aqui? Não. Ok. Então, em Wagari, Eita. antes que vocês cheguem, essa é muito tensa, não precisa de tanta atenção. Calma. Tá indo Precisava dar fast esse travel. Eu gosto ataque dessa. cardíaco na gente, então, à toa? Sim, É porque, é porque eu também gosto dessa, mas acho que não precisa ser, não é pra tanto. Já tava abrindo a ficha aqui, tá ligado? Quando você entra de fast travel, aí você para com o inimigo no Mandar a meio. conta do psicólogo pra você, mandar a conta do cardiologista pra você, é isso que eu vou fazer. Já começa a falar de salvaguarda de vida. Eu tenho que tomar cuidado com as músicas, porque coloca a música. Porra, o que tá acontecendo? Calma, gente. Calma. Iniciativa! Inclusive, já não. existe música pra cena final dessa campanha. Aliás, desse arco. Não esquece isso. Desgraça. Ok. Renji. Você faz parte da família Karasu. Vocês são devotados à informação a qualquer custo. Os Karasu sabem que informação é um... Oi? Tem um áudio vazando de alguém aí. Você sabe que informação... Aliás, a sua família sabe que informação ela é algo mais valioso do que ouro. É algo que pode derrubar regentes, que pode destruir exércitos. E você é uma dessas pessoas dedicadas a este ofício da espionagem e da busca por informações. Isso é o que você sabe sobre os Karasu. Agora, quem é Renji? De onde ele veio? O que ele quer? Como ele é? Do que ele se alimenta? Boa pergunta. Hoje, no Globo Repórter. Droga, foi mais rápido que eu. Eu ia falar do Globo Rural, mas é do repórter, pode crer. Eu tenho Se que você... falar... Não, então, se você... Assim, o Renji, ele tem algum objetivo particular ou ele é devotado à família? Ele pode também. Olha, não, ele foi criado dentro dos Karasu e ele é devotado ao objetivo da família. Pode. Agora, você tem... Ele tem algo pessoal? Tem algo que ele queira? Não, por enquanto não. Acho que... Uhum. Como é que eu vou dizer? Tipo, vou tentar meio que seguir um simples, então, tipo, não tem um objetivo. Não, Uhum. Não há necessidade. Não, nada, é mais uma... Não, tranquilo. Tá, não tem, tem que, não precisa não, tá? Só assim, talvez ele tenha alguma outra coisa, tá? Tá. O Renji, ele está mais para japonês, mais para chinês, mais para coreano? Eu acho que, se eu não me engano, japonês. Pelo nome... Você é humano? Japonês, sou humano. Ok, beleza. Você é humano ou japonês? Humano japonês, entendeu? Ele pode ser um elfo japonês, ele pode ser um... Carro capota com 4 pessoas e um japonês. Aquela notícia. Você está, então, na cidade há muito tempo. Você é um dos soldados ali, um dos membros de elite de um grupo muito importante para os Karasu. O Olho Fantasma. O Olho Fantasma é esse clã dentro do clã. Existem aqueles dedicados ao assassinato.
existem aqueles dedicados à infiltração e existe o olho fantasma. Vocês são escolhidos quando existe a necessidade de entrar e descobrir informações, não importa como, não importa com quem. Yonin, o líder da família Karasu, manda lhe chamar. E quando Yonin convoca, é porque é algo muito importante. O que você faz? Uai, se é algo muito importante, resta a mim a ir até lá, né? Beleza, a E cidade... o que de importante tem aí pra mim? A cidade de Wagari é aquela cidade bem típica japonesa, com vários dojos, vários templos, tem um mercado central ali na rua principal da cidade, né? E o templo dos Wagari, o templo dos Karasu, na verdade, né? A casa dos Karasu, é esse dojo em formato de U. E ele te aguarda, então, ali, nesse local, né? O que você faz? Eu não tô no dojo ainda, né? Tô Não. chegando. Isso. Tá. Eu iria lá até o dojo. Sentava não, né? Ajoelhava, sentava em cima do calcanhar. Como geralmente um bom ninja faria. E perguntava se mandou me chamar e qual seria o motivo. Ok. Você chega na sala onde Jounin está. Esse homem que você nunca viu o rosto dele. Desde que você se entende por gente, o Jounin, ele sempre anda com o rosto coberto. Essa túnica, esse capuz, o rosto coberto. Mas, apesar de toda essa roupa, você consegue sentir a presença de Jounin. Você sabe que ele tem informações, mesmo que você não... Assim, você sabe que ele sabe das coisas, mesmo que você não saiba nem do que ele está falando. E ele pede que você entre. Renji, há quanto tempo você não serve? Bons anos. Tem que ser específico? Não. Mas pode... Há alguns anos. E por que você não serve, Renji? Por que você escolheu ser um olho fantasma? Aí é pessoal, aí é... Né, assim. Não, então tô pensando aqui. Aqui já pega na minha criatividade, né? Por que eu escolhi ser um olho fantasma? Tá, eu acho que... Eita, sei lá, gente. Talvez pelo fato de eu ser um ninja, né? Querer melhorar como um ninja aqui. Eu tenho que buscar informações para eu conhecer talvez os meus futuros adversários e saber como enfrentá-los de forma inteligente, talvez. Exato. Conhecer o nosso inimigo é o que nos torna preparados. É o que faz com que eu esteja vivo e os outros líderes não. E é por isso, Renji,
que eu preciso de você. Eu estou acompanhando muitas linhas narrativas, muitas histórias, muitos acontecimentos, muitas coisas. Mas existe uma história em específico que é o que os meus sentidos indicam é mais importante do que todas as outras. Você deve estar a par do que o Shogun, o pretenso Shogun Shinotaro, está fazendo, não está? Um pouco. Você Não sabe? 100% a par, mas tenho uma ideia. Você viu este grupo que chegou aqui na cidade? Não viu? Sim. Este grupo tem potencial para mudar a história de Buria e automaticamente a história de Quan. Precisamos saber do que eles sabem para que possamos sobreviver, Renji. Você me entende? Entendo, com certeza. E se esse for o meu objetivo, eu farei de tudo para obter essas informações. Vou pedir para que você acompanhe o grupo. Eu preciso que você os ajude. Eles são a nossa única chance de libertação no momento. Os Karasu seguiram um caminho errado durante muito tempo, Renji. Eu quero ter a oportunidade de corrigir isso. Então, como um juramentado dos Karasu, eu quero que você dedique toda a sua vida a ajudar a missão desses heróis. Que eles tenham o sucesso deles vai garantir que muitos dos nossos possam sobreviver. Você me entende? Eu respondo falando assim, né? Sim, mestre. Mas, acompanhando estes heróis, você também terá acesso a uma quantidade de informações que para nós talvez fosse mais difícil e tivéssemos que fornecer muitos recursos para conseguir. Acompanhando esses heróis, os Karasu poderão estar um passo à frente de seus inimigos. Você reportará a mim, Renji, tudo aquilo que você ouvir. De novo, foi tão clássica, sim, mestre. Ele fala, aguarde aqui a meu lado. Ele já está... Desculpa. Aguarde aqui a meu lado. Ele já está chegando. Ok. Vocês, então, retornam, né, ao Agari. E, pelo que eu deduzi, vocês falaram que iam falar com o Yorin, né? Antes de fazer qualquer outra coisa. Quando vocês chegam... Oi. Só pra não perder. Eu vou aproveitar que a gente tava na viagem e eu vou sentar perto no lado da Suyai e fazer o que eu comentei, que é escrever detalhadamente o que rolou ali eu tô com deserto na cabeça, no cemitério das espadas, com ela dando as pinceladas. Vai ser o primeiro registro no... Por falar nisso, Suya,
Cemitério das Espadas era o nome antes da sua intervenção. Provavelmente você vai precisar batizar aquele lugar com um novo nome. Vou deixar um espacinho pra Shogun botar o nome depois. Faz de conta que eu já Vamos te dei o nome, enquanto isso eu vou pesquisar aqui no WhatsApp. Não, você pode pensar com calma, não é um negócio. Agora, a partir de agora é assim. Percy, eu tenho um ótimo nome pra você dar pra lá, já que a temática é oriental. Que é uma coisa que você adora. Kimchi. Imaginei que você fosse falar isso. Colina do Kimchi. Não, vai ser algo mais profundo, prometo. Faz arder os olhos, mas não é quente. Beleza, vocês chegam então e vocês veem que o Yonin aguarda vocês com um ninja ao lado dele. Saudações. Vejo que retornaram bem, então não era uma armadilha, pelo que estou vendo. Mas, pelo semblante de vocês, algo relevante deve ter acontecido. O Beren vai olhar pra ele. Alguém precisava fazer a escolta da Shogun. Bem, antes que possam continuar os seus planejamentos, eu gostaria de fazer um pedido a vocês e oferecer algo. Este aqui ao meu lado é Renji. Ele é um membro de nossa família. Nos serve desde o seu primeiro dia. Renji pertence a um clã muito específico dentro dos Karasu, chamado Olho Fantasma. É um espião nato, capaz de conseguir informações onde muitos falharam. Como reparação por nossos atos, Shogun. Ele fala isso olhando para você, Suya. Eu gostaria de pedir que permitisse que Renji os acompanhasse como um aliado. Obviamente, Renji me manterá a par das informações para que eu também possa ajudá-los dentro das minhas possibilidades, claro. Então eu falo, você é um aliado valioso para mim, Yonin. E se você está destacando uma pessoa para nos acompanhar e essa pessoa gosta de sua confiança, então ela terá também a nossa. Como eu disse, ele é um espião. Então, informações do momento para vocês são imprescindíveis. Renji é habilidoso em se infiltrar em locais e conseguir segredos. Talvez ele possa ajudá-los com os Kodai Ryu e os Hoaito. Os Newisha também, mas com essas talvez seja um pouco mais difícil. Sim, eu gostaria também de ter a oportunidade de conversarmos mais detalhadamente sobre cada família e quem são os herdeiros atuais, os líderes atuais. Renji, É desculpa, hora perdão. Eu decidi que é hora de entrar em contato com eles. Não há como prever o que vai acontecer, Shogun. Os Kodai Ryu são talvez os mais prováveis que você possa conseguir convencer. Os Hoaito, os mais difíceis. As Newisha vai depender do humor delas. Então, se eu puder lhe dar um conselho,
Comece com os Kodairyu. A família do dragão geralmente é mais propensa a ouvir. Desculpa, qual que você falou que não vai? Do dragão. Que eu tô anotando. Os Kodairyu, a família do dragão. Renji, se apresente aos nossos convidados, por favor. Ai, meu Deus. Sou Renji. Calma aí, deixa eu ver o nome da. Renji Arashikage. Sou um espião. Falo tudo que. Desculpa, gente. Primeira vez. Não, relaxa. Você me falou de informação sobre a minha história ou não Não, precisa? não, você só se apresenta só. Não precisa você entrar em Se detalhe. você Até porque ele quiser já falar explicou. só oi. É isso. É. Sou Renji. Sou Renji, estou honrado. Pronto, é isso. Então, vamos lá. Bom, eu sou Renji. Fico muito grato por poder seguir vocês nessa missão. Bem, pretendem tratar algo comigo? Sim. Sim. Sim, Aí, a gente não sabe você nem quem quer começa, começar? um olha pro outro, todo mundo quer falar com Eu, ele. eu fico lá da Suya, dou um empurrãozinho, tipo, vai lá, jogou. Mas como eu tenho precedente aqui nessa terra, como eu tenho precedência, Agora, aqui você manda? como eu tenho que acostumar com isso, que eu tenho precedência. Fala pro cara dar um dinheiro pra Não. nós aí, na moral. Não, não, na verdade eu vou botar isso na cena em si, porque a Suya não tá acostumada a ser a primeira a falar. Ela Tá geralmente todo mundo olhando pra ela, tipo, é a última a falar se é que ela fala alguma coisa. E ela tem que começar a acostumar que as outras Miro tá olhando pra pessoas Suya, agora assim. vão esperar por ela. Tudo tá, tipo, ela percebe, ela olha ao redor e percebe que eles estão esperando ela. Ela, tipo, acorda assim. Aí ela fala: Yonin, eu gostaria de te contar o que aconteceu no cemitério das espadas. E ela conta. Não, né? Você vê que o Yonin, ele ouve ali com uma certa curiosidade, mas você percebe que meio que ao final ele demonstra um pouco de... Como é que eu posso descrever? Como se Inveja. fosse um tipo de culpa. Assim, você vê que ele fica um pouco, não é ressentido, não é, ele se sente ali um pouco culpado. Quando você termina de contar a história, ele fala: Shogun, eu sou obrigado a lhe pedir novamente perdão. Pois parte do que você viu e do que você testemunhou, principalmente do cemitério das espadas, minha família fez parte disso. E para mim foi muito difícil aceitar que os meus antepassados participaram de tamanha desonra e que meu sangue carrega tanta vergonha. Eu lamento muito que o seu primeiro contato com seus pais tenha sido nessa situação. Eu agradeço. Eu estou mais focada nesse momento no presente e no futuro do que no passado, Yonin. Não tenho interesse em fazer uma caça às bruxas e saber quem fez o quê, quem foi responsável. Nesse momento, o meu interesse é eliminar a ameaça iminente que é o Shinotaro, não só para mim, mas para toda a clã. Mas eu queria te perguntar,
Eu já ia te perguntar mesmo, porque o Agari era o reino mais próximo do Cemitério das Espadas. O reino, não, Sim. desculpa, a cidade mais próxima do Cemitério das Espadas. Qual era o nome da cidade que existia ali? Foi perdida no tempo. Eu também tenho interesse em saber o quão perdida está essa informação. Não existe mais nenhum relato ou ainda é possível encontrar algum resquício? Bem, houve uma grande campanha dos Tsuru para eliminar tudo que envolvesse a família Hasu. Registros, brasões, pinturas, vasos, cerâmicas, qualquer coisa que tivesse o brasão dos Hasu foi destruído. Mas nem tudo pode ser eliminado. Então, eventualmente, alguma coisa ou outra se perdeu no tempo, ficou em ruínas ou esquecido em algum baú nas casas dos antigos. Por quê? Bom, a sua família é conhecida por ter acesso e ser detentora de informações. Eu gostaria de te pedir ajuda nesse momento para recuperar o que for possível recuperar, que pertence aos Hasu. Mais uma pergunta. Antes, então, de eliminarem os Hasu, né, e a cidade inteira, nós governávamos unicamente Quan, e após isso que passou a existir essa rotatividade? Sim. Ok. Isso responde uma pergunta que eu vim me fazendo de por que eliminaram os Hasu, por que fizeram isso com os Hasu. Acho que eu tinha um entendimento que o sistema já existia e nós éramos parte do sistema, mas não, o sistema foi criado Para evitar que... O sistema foi criado para evitar que a família que governasse não se tornasse a nova família eliminada. Entendo. Eu tenho mais duas perguntas. Durante o tempo, esse último ano e um pouco que eu estive em Kimio, com uma certa frequência, um dos servos do Shinotaro vinha tirar um pouco do meu sangue. Eu sei que ele usava isso para alguma coisa. Então eu sei que eu tenho como... Existe uma forma, não sei exatamente como, de provar que eu sou quem eu digo ser. O que você sabe sobre isso? O que você possa me dizer? Bem, na verdade, isso tem mais relação com você do que imagina. O regente de Quan, ele é determinado por uma joia. Essa joia está no poder de Shinotaro no momento. Para
que essa joia o reconheça, é necessário sangue. Como os Tsuru não faziam parte das famílias, então acredito que Shinotaru use o seu sangue, ou usava o sangue de outros Hasu que ele manteve aprisionado durante esse tempo, para que a joia o reconhecesse. De alguma forma. Um ritual, talvez. E dentre as outras famílias, existe alguma outra família que, como a do Shinotaru, não é realmente nobre e que a joia não reconheceria? Bem, até então, a única família que foi adicionada, e isso eu lhe digo porque é algo que se perdeu no tempo, são os Tsuru. Todas as outras famílias serviam os Hasu em sua corte. Os Karasu, os Kodai-ryu, os Howaito, os Masu, os Saru e os Niuisha. A família de Tsuru não fazia parte dessas famílias nobres. Até onde eu sei, era uma família de servos. Uhum. Ok, isso já me ajuda a ter uma noção melhor. Eu quero ter um tempinho agora para escrever uma carta. Quero mais informações assim que você puder sobre cada um dos atuais líderes. Sim. E eu vou escrever uma carta a cada um deles. E dos Carpas, esqueci o nome. Exatamente, os Masu. Escrever para Os eles, Masu. eu acredito que seja uma perda de tempo. Eu estava lá. Bom, através dos olhos da Pixie, mas eu estava lá. Sim. É bom que citou. Eu tenho um recado para vocês. Enquanto estavam buscando as informações, os seus companheiros foram averiguar a ilha. Eles disseram que vão aproveitar o espaço de tempo para tentar descobrir alguma coisa, mas se mantendo seguros, pelo que me informaram. Obrigada por nos Boa avisar. sorte pra eles. Pixie está com eles, inclusive. O coração da meu alter ego quase apareceu aqui agora, gente. Ai, minha ficha reserva. Ai, ficha reserva. Aquele bicho. Esteja pronto pra ficha reserva. Pensei, preocupa não que o NPC só morre de graça assim se ele estiver ajudando o grupo. Tipo agora? Eles não estão ajudando o grupo, né? Eles estão fazendo a parte da aventura ali. Inclusive, gente, assim, até pra ter, né, uma função para os NPCs também. Então, no caso, se vocês quiserem, então, porque no caso aí fica esse grupo, né? O Antonomidas, Aragorn, a Márcia e a Pixie. Se vocês quiserem, olha, esse grupo vai investigar isso, vai pesquisar isso, eu posso colocar então que eles vão investigar isso, depois eu passo para vocês o resultado do que eles conseguiram. Deixando a bolsa da Márcia com a gente, não tem problema. A bolsa vai ficar com a gente porque a bolsa era pro grupo, né? Sim. Tá, então aí podem utilizar então esse grupo, né, reserva para outras missões, né? Isso, tá? Vocês podem pensar então futuramente neles como isso, exatamente. Faz scout e tudo. Faz sentido. Gostei. Ô, Jace, aí no caso ela vai querer pegar, vai querer que o Yonin passe informações específicas sobre as famílias, porque eu já tenho um rascunho da minha carta aqui, gente, que eu vou mandar em determinado momento, não necessariamente todos ao mesmo tempo, mas que eu vou mandar para cada um. Eu falo, continuando, né, com o Yonin, eu falo. Eu acho que eu preciso realmente começar a movimentar e conseguir mais aliados. Acredito que eu vou, né, o seu conselho é muito valioso para mim, iniciar pelos Kodai-ryu.
Mas vamos conversar sobre um pouco mais de detalhes quando for possível. Eu sei que você não tem esses detalhes agora, gente. Não, tipo assim, ele fala assim, Renji, peça a seu grão-mestre que levante um dossiê dos herdeiros da família Kodai Ryu, dos Niuisha e dos Howaito, para que a Shogun possa estudar qual o melhor aliado para o momento. Por favor. Perdi, gente. Porque aí é o seguinte. Não, então, vamos lá. Porque é o seguinte. Repete pra mim aqui, por favor. Kodai Ryu. Uhum. Então, da família do dragão, da família do panda e da família da raposa, que aí fica mais fácil. No Kanka tem. No Kanka tem, eles estudam. Boa, tem que ler, né? Tá? Mas aí, então, tipo assim, cada família tem um animal ali que representa. Então, a família do dragão, do panda e da raposa. E, no caso, o grão-mestre, então, tipo assim, esses clãs que trabalham para os Karasu, cada clã, né, no caso, cada arquétipo de ninja tem um grão-mestre. Então, aí tem esse grão-mestre do olho fantasma que tem essas informações para te passar. Sim, mas na verdade a dúvida seria pedir ao grão-mestre o quê? Essas informações dos herdeiros das 3 famílias. Tá. Dos dossiês. Isso. Mais algo, Shogun? Aí eu olho pro Miro assim e falo, tem uma coisa que conversei com o Miro ainda na colina, que neste momento ele está assumindo uma posição de minha guarda pessoal. E até que que se chegar algum momento que a gente decida seguir caminhos diferentes, gostaria que soubessem disso. E soubessem, eu olho tipo, pro grupo também, não só pro Yumi. E aí eu meio que passo a palavra pro grupo. Mas alguém tinha algo a falar com o Yumi? Olhe pro Beren, eu falo depois. Foi do Beren que eu digo. Yonin, eu não sei bem como colocar isso. A minha existência, por algum motivo ou por alguma força mágica, ela foi mantida escondida até do meu avô. Enquanto eu não encontrei com Márcia, Miro, Dante e nós saímos no encalço dessa missão que estamos seguindo. E eu tenho algumas especulações de por que isso pode ter acontecido, mas eu não sei de onde que veio isso. E, na verdade, depois de conhecer o meu avô, eu não sei como alguém conseguiu esconder alguma coisa dele. Meu avô é o primeiro elfo, O próprio. mas ainda assim ele não é um deus. E não sendo uma divindade, existem coisas que podem ser ocultas, mesmo de Lauferian. Existem O que eu coisas que podem- posso deduzir é que seja algo de origem divina que ocultou sua existência da visão dele. Existem coisas que podem ser escondidas dos deuses também. Vou pular o férico, ele não deu na cara dele. Ele tá assim. E é exatamente essa a minha questão. Para que algo seja oculto de um deus, é apenas, até onde eu sei,
Seria apenas se uma divindade ainda maior estivesse agindo. Então a minha desconfiança pode, em algum grau, não ser tão infundada. O que desconfias? Aparentemente, os fragmentos que contêm energia de Azir e que são espalhados pelo mundo, aparentemente podem ser usados como os fragmentos de Mamon. E agora que você falou isso, será que tinha algum fragmento de Azir perto do templo e esses bandidos foram lá Eu fiquei pegar esse imaginando, fragmento? eu fiquei imaginando que sim. Mas, mesmo assim, Laufera não me achou. O templo foi atacado, eu era criança. Será que ele procurou tanto quanto ele disse que procurou? Na verdade, se o que você está dizendo for verdade, Sr. Beren, para que ele não tenha encontrado, mesmo que você esteja longe do templo, isso não estava no templo. Estava em você. Isso é um fato, né? Eu trafeguei pela região. Talvez tenha alguma coisa a ver com os deuses. Eventualmente a gente descobre o que foi. E por que eles fizeram isso. Você conhece plenamente sua origem? Eu sei que sou filho de Melian. Bom, eu acho que eu conheço mais do que ele, mas também não muito. Quando eu conheci a mãe dele, ele já estava grávida. Olha a Fioninha assim. O Beren, você vê que o Beren ele realmente dá aquela risada meio seca, assim, sabe? Ele. Está faltando uma parte desta conta, Sr. Beren. É que aparentemente pode vir a ser Zarax. O atual. O atual Não. regente da. O antigo regente. O primeiro, Zarax primeiro. Senhor Beren, o que você conhece sobre Zarax primeiro? O nome e o filho. Bem, você. Talvez eu possa lhe dar um ponto de partida. Zarax II, o atual regente da necrópole, nunca fez questão de esconder sua identidade. Mas seu pai, sim. Aliás, acho que está meio que implícito, então, que ele é teu meio-irmão. Ah, eu esqueci de mencionar que eu acho que eu sou uma das pessoas que está na lista dele para serem mortas. Bem provável. Cara, o background do Beren é caso de família puro, né, cara? Não tem um parente normal, assim, tipo, o cara só tava lá e seguiu o caminho dele. Não tem. Já Ou viu ele a é lore mau, de ou Elden ele é Ring? aventureiro, né? E pra melhorar, ainda tem o Miro no meio, né? Porque tem um parente do Beren que quer matar o Miro. Ah, mas esqueci isso. É bem From Software isso aí. Sr. Beren, Zarax I tinha uma preocupação intensa em manter sua identidade em segredo. Os abadonianos só tiveram uma ideia de que ele era algum tipo de elfo após Zarax II surgir. E ele não se preocupou em esconder sua identidade, sua natureza, sua raça. Desconfio que a mãe dele era humana.
Talvez. Talvez. Mas Zarax não parece. Zarax II, né? Não parece ser um meio-elfo. Ele é, Kael? Não me parece, não. Você que teve mais contato com ele. O que o Kael Que sabe pode- na real? Porque até onde eu sei, ele tem as feições de elfo, né? O Kael queria ter mais contato com ele, certo? Kael, então. O Zarax, ele tem. Então, assim, as orelhas dele são bem longas, então, de um elfo, não é um meio-elfo. Mas o Zarax, ele parece ser um tipo deformado de Drow, vamos colocar assim. Ele tem as feições de um Drow, mas ele não é um Drow. Ah, não, aquela figurinha. O assunto é o Beren, vamos focar no Beren. Não esquece Drow. Eu comento isso e deixo bem claro. Olha, ele não parecia ser um elfo puro necessariamente, mas olha, ele não. Certamente ele não tinha traços de humanos. Então, com certeza, sua mãe não era humana, Beren. Você Aí, já se perguntou por Beren- que ele o odeia? Não, eu sei que ele me odeia por causa da aliança do pai dele com minha mãe, mas. Só por isso? Você não acha que é um motivo muito simples para um ódio tão profundo? Por isso que eu Já imaginou confio que talvez ele realmente é meu exista irmão. E apenas por você ter nascido, ele tem tanto ódio assim? Como líder de um clã e uma família de espiões, existe algo que eu aprendi durante os meus anos. O ódio, ele nunca é pelo que se acha, pelo que é dito. Sempre existe algo maior por detrás da desculpa dada. Para alguém como Zarax, um meio-irmão é um empecilho removível que não requer tanta atenção assim. Ele é o líder de um exército. É considerada a criatura mais mortal em Abaddon, depois de Galard e os dragões. Não me parece que alguém assim queira matar o irmão apenas porque o pai teve um filho fora do casamento. Vou chegar perto do Beren. Me ocorreu alguma coisa agora. A profecia. Não só ela. E se o Berhart for seu pai? Você vê que o Beren realmente ele. E do Zarax? E ele tá incluído na profecia. Quer dizer que não é só você que é filho de um elfo com um Drow, certo? Faria mais sentido agora. Aí eu vou olhar pro Prionin. Você sabe sobre a profecia, não é? Ó, meu amor, muito obrigado. Você é a melhor esposa do mundo. O seu ódio tá aberto. Que carinha assim. Ô, Túlio, tá boa a comida? Pô, entrou o gato também, cara. Aí eu não aguentei, eu tive que fazer a vozinha, desculpa. Quero que você fechou o vídeo e deixou o áudio. Fica gravado aí, eu não tô nem aí.
E o pior é que eu achei que você estava falando comigo. Eu tinha acabado de falar com a Lily. Ai, eu amo. Não se preocupe, quando a gente te ama. Não tem Muito medo. querido, muito querido. Não, eu tô achando engraçado é você ter fechado o vídeo achando que o áudio fechado. Eu esqueci, né? Eu esqueci, apertei o botão errado. Tudo bem. O Beren Ok. olha pro Yonin, você conhece a profecia, correto? Obviamente, seu áudio tá fechado, Bárbara. Ah, foi mal. Não, eu tava falando que, tipo assim, só foi engraçado como que encaixa com o momento em game que o Túlio tava falando, entendeu? Como se uma coisa fizesse parte da outra e... Não, e isso tem a ver com o que eu vou falar também, assim, não era a minha intenção, mas... Faz a ponte, faz a ponte. Yonin fala, obviamente, conheço. Você vê ele falando sobre isso, ô Renji, e você não faz ideia de que profecia é essa de que eles estão falando. E, na verdade, você sabe que ninguém aí em Wagari sabe dessa profecia que eles estão falando. Mas não faço ideia de nada. Não, mas mas não é que você... É assim, é algo que tá fora do conhecimento de todos os Karasu. É preocupante, porque... Chegou na sessão, pô, esse Observando. monte de coisa, esse monte de informação. Sentou aqui, o grupo começou a falar. Oi. Mas é bom que ele tá contando tudo. Ele tá... Eu só tava no meu Eu vou te dojo falar lá, que é cuidando isso. da minha vida. Não, o Isso aí Randy é vai ver um bem clérigo feito. do... O clérigo da Isso é Lateros bem vai feito, ser... porque se prestasse atenção nas 2 horas que eu fico falando da sessão, depois da sessão, ele não tava perdido. Olha aí, ó. Tá Bem vendo? Aí, Olha ó, aqui, tá o primeiro vendo? dia de trabalho Ó. dele já tá dando muito resultado. Ele vai ganhar um Na aumento. cara. Não, e o Randy vai olhar Obrigado. pro clérigo de Dalateros e fala assim, sentado lá, abre o livro. Abre o livro. Abre o livro. Pô, Aqui do meu ladinho, vamos conversar. cadê você que você não tá anotando nada aí, cara? Calma lá, tá certo. É. Que história é essa? Obviamente conheço, Sr. Beren. Por quê? Eu sei, inclusive, de coisas que vocês nem imaginam. E eu prefiro que vocês não saibam. Porque isso, com certeza, iria fazer vocês desviarem do caminho. Olha, eu acredito em você. Tudo bem. E eu preciso Mas, que vocês continuem no caminho onde vocês estão. a respeito da profecia. Eu sei que Sim. nós temos os selos, correto? Eu acredito que vocês estão de posse do último. A espada. Os outros já foram rompidos. Essa é uma informação importante. Isso tem a ver com o que eu vou falar. Eu acho que a gente pode fazer pergunta cruzada, Ben. Então o senhor sabe que o Berrat está atrás de mim, né? Obviamente. E eu não compro essa ideia de que ele simplesmente desistiu de me procurar e não está aqui de alguma forma. Vocês saberiam dizer se há agentes dele aqui, ou o que eu não devo me preocupar? Aqui não. Definitivamente em Wagari não. Tivemos uma invasão, vamos colocar assim, em nosso perímetro pelos agentes de Azir. Quando o senhor Antanomidas chegou aqui à cidade. Mas isso foi uma falha devido a uma traição de um pequeno clã de nossa cidade que já foi devidamente eliminado. Mas, com exceção deste problema, não. Outra pergunta era se vocês... Não aqui. Não, eu imagino. Se vocês conseguiram descobrir alguma coisa sobre a espada e o ritual. Bem, o que o meu grão-mestre arcanista pôde
levantarem suas pesquisas é apenas dedução, mas eu acredito que diante do momento onde vocês estão, seja útil. Para que se lembre, vocês me perguntaram sobre a questão do fato de Beren não ser percebido por seu pai, por seu avô, e que para isso havia necessidade do poder de uma outra divindade, correto? Da mesma forma, o que o meu grão-mestre arcanista diz é que para que um artefato divino seja deturpado, podemos usar essa palavra, é necessário o poder de um outro deus. E entre todos os deuses do panteão, eu não consigo imaginar nenhum que concordasse em deturpar a espada de um irmão caído. Então eles teriam que buscar fora do panteão. Eles podem ter usado a energia do Azir para isso. O mais provável. Ou seja, o que Galad vem fazendo não é de hoje. Desde antes dele voltar. Galad já esteve presente em Múria em outras ocasiões. Eu sei, minha mãe enfrentou ele. Antes de sua mãe. Eu lembro de algo dele? O Galad estava durante a guerra, né? Ele estava durante o período onde a sua floresta foi queimada. Ele é o... tipo assim, o Galad, ele é a presença física do Azir na Terra, né? Mas o que o Vivi tá falando é quando teve o arquiclérigo de Azir, Chacal. E também quando teve Sim. a crise na ilha onde está o coração de Azir. Teve diversas situações onde Galahad ou quase retornou ou retornou de fato. Disse o clérigo do tempo. Tem que fazer o papel, né? Galahad parece muito com Galad, né? Eu escolhi o nome primeiro. Não sabemos. A gente sabe. Bem, dito isso, eu acredito que vocês possuem aí bastante coisas para ponderar. Eu preciso de uma pergunta e é uma pergunta pontual. Uma pergunta em um antiácido. É, também. Por que esses artefatos foram direcionados para Miro? Não é óbvio? Alguém É queria óbvio. que eles se unissem, que a tradição realmente se Sim, mas uma parte veio daqui, a outra parte veio com um enviado de Imamu. Sim. É Ou seja, possível que alguém um dos manipulou. heróis, é possível que um dos heróis que salvou o Búria da besta, da besta não, da caçada selvagem, pode querer a volta de a criação de um deus deturpando Neste outro. ponto eu posso ajudá-los. Para que esta coisa que os Drows estão tentando criar nasça, é necessário reunir, além dos itens que estão aqui presentes. Perdão por falar assim, Sr. Miro, mas você possui parte da essência de Akron em si. A lâmina carrega as runas escritas por Skal. E o punho da espada unido à lâmina, tornará ela um artefato novamente. Sim, isso pode ser algo que trará essa entidade Drow
No entanto, Miro é o único que pode, caso consiga desfazer a profecia ou evitá-la, trazer Akron novamente ao panteão. Uma vez que ele é a última parte de Akron que existe. E caso essas runas sejam retiradas e o artefato reunido, você, Miro, será a semente que trará o Deus da Noite de volta, ao custo de sua alma, infelizmente. E a gente encerra aqui.